Se você for apontar, se você for ver a raiz das coisas. E exatamente as calorias de cada alimento, e eu contava cada uma delas. E com o tempo as coisas foram ficando pior. Até que uma vez eu fiquei 10 dias sem comer. E não foi de uma hora pra outra, né? Existia um desafio na época do blog em que você tinha que ficar esses 10 dias e você revezava entre dias de LF e NF. Pra quem não sabe, LF é low food e NF no food. Então funcionava mais ou menos assim. No primeiro dia eu tinha 1000 calorias pra comer. E aí depois eu ficava um dia sem comer. Depois eu comia 900 calorias, 2 dias sem comer, 800, 3 dias sem comer. E assim por diante, até que um dia eu comeria 100 calorias e depois ficaria 10 dias sem comer. E eu lembro que eu tava no meu 9º dia, indo pro meu 10º dia, era de madrugada. Eu tava tentando dormir, mas eu não conseguia dormir porque eu tava com muita dor no estômago. Eu acho que eu tinha 16 anos. E aí eu levantei da cama e eu fui pra cozinha pra beber um copo d'água. Na esperança de que aquela dor passasse e que aquela água de alguma forma saciasse todos esses dias sem comer. E aí eu não lembro o que aconteceu, eu só lembro de ouvir um barulho, eu só lembro de estar no chão, eu só lembro de minha mãe estar comigo na cozinha e ela pegar um pão integral que ela comia e falar: você precisa comer alguma coisa, filho. E eu falar desesperada: não, mãe, esse pão tem 122 calorias. E é muito doido porque as pessoas, mesmo que elas não soubessem exatamente o que estava acontecendo, porque eu imagino que muitas pessoas não têm dimensão de como é lidar realmente com transtornos alimentares de formas tão intensas. Mas as pessoas sabiam. As pessoas sabiam das dietas loucas, as pessoas sabiam. Sendo que isso era incentivado, isso era parabenizado. E eu não culpo minha mãe, nem todas as outras pessoas ao meu redor, porque eu imagino o contexto de vida que a gente vivia. Os anos 2000 eram loucos, acredite. Inclusive, é um medo dessa magreza excessiva voltar o tempo todo. E essa preocupação, enfim, era muito doentio. A gente via revistas como Boa Forma, com dietas milagrosas para você perder 5 quilos em 2 dias com chás. E a gente fazia isso, minha mãe fazia essas dietas. Então eu consigo entender que, principalmente quando você é mulher, todas nós... Olha pra vocês verem, a minha mãe fazia essas dietas, ou seja, ela já tinha um exemplo da mãe tentando seguir esse padrão. Logo, ela desde pequena tentou fazer o mesmo, até porque a obesidade é uma doença hereditária. Quanto mais pessoas obesas na sua família tiverem, mais você vai ter a probabilidade de ser uma pessoa obesa. Pra você ver como também não é um problema individual, é um problema social. Uma das coisas que mais faz a pessoa ter adesão à dieta é a família seguir essa mesma dieta, é seguir essa mesma alimentação. A gente vê que quando a família inteira tem uma alimentação mais saudável, é muito mais fácil para que todos da família tenham essa alimentação saudável. Mas esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto aqui é, olha que doideira, que ao mesmo tempo que existe essa loucura de dieta de literalmente as pessoas passarem fome, como a Rai falou, ficarem 10 dias sem comer, para tentar atingir um padrão, no Brasil existem 6 milhões de brasileiros passando fome. A população em insegurança alimentar é, assim, surreal num país que exporta alimentos. Então, pra gente ver como tudo é político, pessoas passam fome sem ser proposital, enquanto outras passam fome proposital para tentar se adequar a um padrão estético que o próprio sistema nos impõe, entende? E outras pessoas estão passando fome porque não têm dinheiro para comprar alimentos, porque o sistema nos impõe também. Como eu gosto de falar, é o próprio meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha. Se você for apontar, se você for ver a raiz das coisas, a raiz de todos os problemas da humanidade hoje é o capitalismo, meu amor. É isso. O capitalismo gera fome, gera transtornos mentais, transtornos alimentares, transtornos. Só transtorno, só transtorno. Estamos dentro desse sistema de pressão estética e por isso que é tão importante você ficar atento, principalmente hoje em dia, porque isso é sério.
tem pessoas literalmente morrendo por causa disso. E a cada quilo que eu perdia, eu ouvia, nossa, como você tá mais bonita, tá emagrecendo, e eu era parabenizada por isso. E eu isso porque não era padrão, né? É muito doido, porque quando a gente pensa em pessoas com transtornos alimentares, como bulimia, a gente imagina uma pessoa muito magra. E nem sempre é assim. Eu não era padrão, né? Então a reação das pessoas era diferente, por mais que eu me esforçasse cada dia pra poder me encaixar nesse padrão. E é por isso que a gente fala tanto, pra não ficar comentando sobre o corpo das pessoas, porque você não sabe da luta interna que essa pessoa passa. Porque pra você pode ser apenas um elogio, mas pra algumas pessoas isso vai ficar comendo a mente dela de uma forma. Porque você não sabe por que aquela pessoa emagreceu, se essa pessoa tava no episódio depressivo, se essa pessoa... Eu vi um vídeo de um episódio dos Simpsons esses dias, que é perfeito pra explicar isso, que é a Marge conversando com a Lisa, que é o primeiro dia de escola dela, e aí a Marge vira pra Lisa e fala assim, nossa, olha como ela tá gordinha, com a barriguinha cheia e tal. E aí, no mesmo momento que a Marge fala isso, aparece uma parede gigantesca de concreto na mente da Lisa, escrito gordinha. Porque os nossos pais são as pessoas que mais influenciam na nossa percepção de corpo, de mundo, na nossa percepção individual. Então, muitas vezes nossos pais não têm noção da força que as palavras deles têm, principalmente quando a gente é criança. E aí, depois, elas entram na cabeça da Lisa e tá lá, gordinha, enorme. E a Marge vira e fala, minha filha, me desculpa, eu sempre esqueço do poder que as minhas palavras têm. E aí, depois entramos na cabeça da Marge. E na cabeça da Marge também tem uma parede gigantesca escrita alguma outra coisa que a mãe da Marge falou pra ela que era criança. Ou seja, Paulo Freire, sendo Paulo Freire, e nos contando que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, se a pessoa não consegue perceber o quão danoso aquele comportamento que ela está repetindo foi para ela mesma, ela vai acabar repetindo com os outros e causando traumas nos outros. E é isso que a Aya tá falando, sabe? Ela via na mãe dela, ela era parabenizada quando ela emagrecia. Quando você tá fazendo uma coisa que não é boa para você às vezes, mas que é aceito socialmente, as pessoas vão te parabenizar por isso, mesmo que isso não esteja sendo pra você bom. Tá passando por coisas como eu passei pra conseguir emagrecer e fazendo coisas destrutivas pra emagrecer. Você também não sabe por que essa pessoa engordou. Se essa pessoa engordou também por algum episódio, por algum trauma, por alguma coisa. Você não sabe o que tá acontecendo. E você falar isso às vezes pode fazer a pessoa se sentir mal por dias, e se punir por isso. Você não sabe que a outra pessoa passa. Eu vou contar mais outra história aqui. Uma parente minha, que eu vou dar um nome fictício de Kiwi, foda-se. Uma vez, eu tava no aniversário de uma familiar minha, e eu fiz 4 anos de pré-vestibular pra passar na faculdade. E nesses 4 anos de pré-vestibular, eu não conseguia ir pra academia, porque era uma coisa que me fazia sofrer, de verdade. Eu tive episódios de ir pra academia e chorar, porque eu ficava o dia inteiro no cursinho, estudando, sofrendo pra passar pra faculdade. E quando eu saía do cursinho, tudo que eu menos queria era ir pra academia e sofrer mais, né? Então, eu acabei engordando um pouco nessa época. Nada absurdo, tá? Nada absurdo. E assim, não sei se você sabe, mas quando a pessoa engorda, ela tem noção disso. Você não precisa comentar, porque ela sabe. Não precisa falar nada. A pessoa que engordou, ela sabe que ela engordou. E ela sabe o motivo que ela engordou, a maioria das vezes. E aí, a pessoa tem a pachorra de virar pra mim e falar assim: posso te fazer uma pergunta meio sem noção? E eu devia ter respondido na hora, não. Mas eu falei, ingenuamente, claro, pra quê? E aí ela me vira, eu tava com um vestido largo, assim, comprido. E aí ela me perguntou: você tá grávida ou você só tá um pouco acima do peso? E aí na hora, eu fiquei sem reação. Mas hoje em dia, se você é Kiwi e tá vendo esse vídeo, vai tomar no cu. E é isso que você deveria fazer todas as vezes que alguém comentar sobre o seu corpo. Tem mais.